Fala galera, beleza? Hoje uma leitura da pintura Deuses de um Mundo Moderno, do Orozco, obra do Paz 3. Roda a vinheta aí. Então pessoal, vou fazer uma leitura da pintura observando os aspectos da matriz do Paz, ok? Seria interessante você conversar com o seu professor de artes quanto aos aspectos técnicos utilizados pelo autor nessa pintura, beleza? Antes de entrar na obra, é importante ressaltar que o Orozco faz parte dos 3 grandes artistas da arte mexicana ou do muralismo mexicano propriamente dito. Muito cuidado com o termo muralismo, pois, vamos dizer assim, como forma de arte, ele já havia se estabelecido e sido configurado como importante muito antes da Revolução da época, beleza? Pinturas em paredes, por exemplo, já eram comuns na cultura maia, já havia também decorações de igrejas barrocas espanholas e também era muito usado na arte folclórica e nas pousadas lá nas hospedarias mexicanas, beleza? Cuidado com esse detalhe técnico aí. Então, Eurípides, e aí? Por que as pessoas associam a Revolução de 1910? Então, pessoal, nessa época foi o renascimento da pintura mexicana em larga escala, movido pela ascensão do governo nacionalista revolucionário de Álvaro Obregón em 1920, beleza? Nesse contexto artístico, temos então os 3 grandes: José Orozco, David Siqueiros e Diogo Rivera, muito conhecido aí por ser esposo da Frida Kahlo, ok? Os 3 têm em comum uma preocupação e compromisso com a política de esquerda, beleza? Então, eles abordavam o cotidiano dos oprimidos e reforçava a importância do Novo México, dos povos ou dos novos povos indígenas. Era uma defesa social, uma crítica social muito forte. Orozco teve experiência direta com as guerras revolucionárias que sacudiram o México em meados lá entre 1910 e 1920. Tudo bem? Sobre a pintura, por se tratar de um mural, é possível fazer uma leitura bem clara da proposta do artista. São obras de caráter social e bastante visíveis, até porque se fazem crítica social, o povo precisa entender. A crítica ao pensamento positivista, cientificista, ou melhor, ao conhecimento construído no final do século XIX e XX é bem visível na pintura. Veja que tem-se uma cena bastante conhecida da humanidade, que é o parto. É bastante contraditória a cena, pois temos cadáveres vestidos de beca, quando na verdade é um conflito entre nascimento e morte, beleza? Vale a pena lembrar que as caricaturas em forma de esqueleto são comuns na cultura mexicana há bastante tempo e se popularizou, por exemplo, nas pinturas satíricas de José Guadalupe. Fique esperto, hoje elas são associadas às celebrações do Dia de Finados, bem conhecida hoje por conta do filme, desse filme aí, né? Mas elas também se tornaram muito populares para se fazer metáforas macabras da corrupção da sociedade mexicana. Olha que legal o contraste aí, vida e morte, sociedade, uma sociedade viva ou crítica política, perceba aí? Por isso, então, nós temos que enxergar essa sátira no parto aí, um cadáver dando à luz a outros mortos com beca. Pois é, e essa crítica representando o saber morto já é discutida, lá na matriz, na insatisfação, por exemplo, do homem em relação à trajetória humana e às transformações do meio. Veja que as relações de poder e a dominação se fazem presente nessa obra. Veja o pessoal lá de beca atrás observando. Veja que a obra, por exemplo, se aproxima do expressionismo na utilização das cores fortes e demonstra claramente aí, essa crítica ao saber morto. Veja que a crítica à academia também é bastante clara, pois os fetos que deveriam nascer livres, com liberdade de crescer e decidir os próprios caminhos, vejam, já nascem de beca e existe uma relação de projeção. Veja por quê? Veja que atrás existem as caveiras
também de Becker, o que nos remontaria que esses saberes são apenas reprodução desse mundo moderno. Nada se transforma desde o nascimento daquela pessoa. E que a liberdade de expressão, de criação, de transformação social, essa liberdade é descartada. Ó, pesado, né? Lembre-se também que, tanto no Brasil como no mundo, estamos vivendo um período de muita revisão desses padrões artísticos influenciados pela Primeira Guerra, e no caso no Brasil a gente ainda vai ter a Semana de Arte Moderna. Veja que há uma preocupação em ressignificação também da arte brasileira no Brasil, em 1922. A pintura pode dialogar, por exemplo, também diretamente com a visão de Augusto dos Anjos. Se você não viu, clica aí e assista ao episódio do Augusto dos Anjos. Ele também não acreditava no mundo como algo bom, mas sim como a continuação de uma sociedade negativa e que também tenderia sempre ao mal. E ele também usa os termos científicos. Olha, tem tudo a ver com essa pintura aí do Horosco. Se você também quiser, pode ler o poema do Drummond. Veja que existe uma crítica também sobre essa eterna insatisfação do homem e a preocupação de mudar a arte. Mas o pensamento, a leitura, faz com que você mergulhe dentro de si. E aí vem a questão lá do Drummond, quando ele fala o retorno a si mesmo, a vontade, a necessidade de ressignificação da arte como arte engajada. Veja que o cientificismo é a grande marca dessas obras, indo desde Augusto dos Anjos até lá em Mandy, por exemplo, lá do Steve Curtis, que você também pode assistir aí. Todas as obras mencionam a necessidade da participação política do cidadão e a luta contra essa manipulação coletiva, ou essa construção do inconsciente coletivo, justamente para que você não seja mais um feto morto de Becker ao nascer neste mundo moderno que só busca a correria desenfreada pelo dinheiro ou a manutenção do poder daqueles que já estão lá em cima. Como você vê, as obras da terceira etapa combinam reflexões políticas do mundo com o que se passa no Brasil. Beleza? Abre o olho. Se você gostou, dê o seu like e compartilhe aí com seus amigos, ok? A gente se vê no próximo episódio. Um grande abraço, pessoal!